Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de português e vamos fazer as atividades do livro sobre os pronomes. Então, no livro tá tudo misturado. A gente fala de pronome pessoal do caso reto. Vocês lembram quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse é o pronome pessoal do caso reto. Aí a gente falou do pronome oblíquo, que é aquele me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Então, são esses pronomes aqui que a gente chama de pronome oblíquo, que serve para abreviar uma palavra, uma frase. E a gente também falou sobre pronomes de tratamento, que é a forma como a gente se comporta, como a gente chama, como se remete a uma pessoa, de acordo com o cargo que ela possui, ou com o respeito que a gente tem por ela. Então, isso a gente fez sobre os pronomes. Hoje nós vamos fazer as atividades do livro. Então, a atividade do livro está na página 118 e 119. Como a gente já fez a explicação dessa atividade, eu já vou corrigindo a atividade nesse mesmo vídeo aqui. Então, você dá uma paradinha, faz a atividade e depois você volta para corrigir a atividade e saber se você fez certinho. Se você fez certinho, é só ir corrigindo com o certinho do lado. Número 1, circule os pronomes oblíquos das frases abaixo. Então, os pronomes oblíquos são esse aqui. Tem lá na página 117 esses pronomes aqui. Você pode procurar e saber qual é o pronome que está nessa frase. Por exemplo, ajude-me, por favor. Qual é o pronome oblíquo? O me. Eu te avisei. Avisarei. Eu te avisarei. Então, te é o pronome oblíquo. A professora nos chamou para conversar. Qual é o pronome oblíquo? Nos. Trouxe uma flor para mim. Mim é o pronome oblíquo. Quer sair comigo? Qual é o pronome oblíquo? Comigo. Entregou-lhe as notas e saiu. Qual é o pronome oblíquo que a gente abreviou aí? O lhe. Entregou para você as notas e saiu. Então, esse para você foi abreviado. Ficou entregou-lhe as notas e saiu. Então, lhe é o pronome oblíquo. Ele olhou sério para mim. Qual é o pronome oblíquo? Mim. Deu para entender? Se você tem dúvida, é só consultar o seu quadrinho aí na página 117. Número 2, observe as imagens e escreva o pronome de tratamento adequado para cada uma dessas pessoas. A primeira aí remete à imagem de uma rainha. Então, como que eu devo me comportar? Como que eu devo me remeter a uma rainha? Como que eu a chamo? Eu chamo de Vossa Majestade. Esse aí é um idoso, então eu chamo ele de quê? De senhor. O outro é um menino. Então, é um menino comum. Então, eu chamo ele de você. E o próximo é um papa. Então, o Papa eu chamo de quê? De Vossa Santidade, tá? Número 3 está na página 119, onde a gente precisa ligar corretamente. Eu tenho pronome pessoal do caso reto, tá de roxo. Pronome pessoal do caso oblíquo, tá escrito de verde. E pronome de tratamento está escrito de laranja. Então, vamos ligar a outra coluna. Então, Vossa Excelência, Senhorita, Senhora, Senhor, Vossa Majestade, remete à ideia de quê? De pronome de tratamento. Então, eu vou ligar essa frase, essas palavras, Vossa Excelência, Senhorita, Senhora, lá ao pronome de tratamento. Agora, quando eu falo te, comigo, consigo, eu estou falando do pronome oblíquo. Então, você vai lá e liga o te, comigo e consigo ao pronome oblíquo. Agora, quando eu falo nós, elas, vós, eu estou falando do pronome pessoal do caso reto. Número 4, complete as lacunas com o pronome oblíquo corretamente. Então, mais uma vez, você pode consultar lá no quadrinho qual é a palavrinha, qual é o pronome que você consegue completar aí e que dá sentido à frase. Por exemplo, elas, pontinho, pontinho, mostraram as fotografias. Você pode completar com elas me mostraram a fotografia, elas te mostraram a fotografia, elas nos mostraram a fotografia. Então, todas essas opções está certo. Qualquer um desses tá certinho. Letra B. Nós ainda não... pontinho, pontinho, lembramos dos fatos.
nós ainda não nos lembramos dos fatos, nós ainda não te lembramos dos fatos. Letra C, eu, pontinho, pontinho, acordei cedo. Eu posso dizer que eu me acordei cedo, eu te acordei cedo, eu o acordei cedo, eu a acordei cedo. Tudo isso tá certinho. Letra D, vós, pontinho, pontinho, atrasastes. Por quê? Vós atrasastes. Então, vós não tem jeito, só tem essa opção que completa, tá? Vós atrasastes. Letra E, ela, pontinho, pontinho, apresentou com elegância. Ela se apresentou com elegância. Também só tem essa opção. Número 5 tem um textinho aí. O menino ficou chateado comigo. Ontem eu estava brincando e não o deixei participar da brincadeira. Ele deve ser preguiçoso, pois é muito gordo. Aí eu lembrei, não devemos discriminar as pessoas. Letra A, sublinhe os pronomes retos e oblíquos. Então, o pronome que apareceu aí, comigo, é o pronome oblíquo, deve ser sublinhado. Na segunda linha, tem 2 pronomes para ser sublinhado. O eu, que é o pronome pessoal do caso reto, e o, que é o pronome oblíquo. Na terceira linha, não tem ninguém. Na quarta linha, tem o ela, que é o pronome pessoal do caso reto. Então, deve ser sublinhado. Na quinta linha, tem o eu, que é o pronome pessoal do caso reto também. Letra B, converse sobre essas diferenças e como devemos tratar com respeito às pessoas. Então, isso vocês já sabem, né, crianças? Que a gente não deve discriminar as pessoas, que tem que tratar as pessoas com carinho, com respeito, que não gostaria que fizesse com as pessoas o que fazem com você, ou que devem tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Número 6, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o pronome à classificação de pessoas e ao número. Então, a frase é: eu gosto de ouvir música. Quem gosta de ouvir música? Eu. Então, eu, ele é a primeira pessoa do caso reto. Então, lá onde está escrito primeira pessoa do singular, porque eu, só tem uma pessoa, então é do singular. Então, na primeira pessoa do singular, você vai pôr o número 1. Tu ouvistes o conselho da sua mãe? Tu, ó, é a segunda pessoa. Então, ó, tu é a segunda pessoa do singular. Você vai botar o número 2. Ele brincou no parque. Então, ó, ele é a terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Você vai botar o número 3. Ela concordou com a votação. Então, a mesma coisa, ó, ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Número 5, nós almoçamos no shopping. Então, ó, nós é a primeira pessoa, ó, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Por quê? Porque eu tô incluído também. Então, ó, nós é a primeira pessoa do plural. Vós almoçais, vós conheceis o livro de adivinhas? Então, vós é a segunda pessoa, ó, primeira pessoa, segunda pessoa do plural. Eles se admiraram com a premiação. Eles. Então, ó, não é a primeira pessoa, não tô falando de mim, não estou falando de vocês, eu tô falando da uma terceira pessoa, eles. Então, ó, terceira pessoa do plural. Então, a sequência ficou 5, 7, 4 ou 3, tanto faz, 1, 3 ou 4, porque você pode, são as mesmas terceira pessoa do singular, então você pode completar com ou com o 4 ou com o 3. Então, ficou 5, 7, 4 ou 3, 1, 3 ou 4, 2 e 6. Combinado? Então, agora que a gente já corrigiu, você já sabe. Passa lá na página W Pensar e dizer se esse assunto já está resolvido para você, se você já consegue identificar quem é o pronome pessoal do caso reto, quem é o pronome de tratamento, quem é o pronome oblíquo, se você já sabe quem é a primeira pessoa do singular, quem é que está no plural, se você já consegue identificar isso, ou se a gente precisa treinar mais um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Passa lá na página W Pensar e troca essa informação comigo que eu vou ficar por lá te esperando, tá bom? Um beijo lá para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.